Pessoal, enquanto eu dou uma olhada aqui no HK50, eu vou fazer uma explicação para vocês em relação a notícias, tá? Aproveitar esse tempo aqui, que eu estou de boa. Hoje nós tivemos notícias sobre taxa de inflação nos Estados Unidos, certo? Tivemos notícia na inflação dos Estados Unidos. Inflação básica, inflação ao consumidor. E ela veio mais alto do que esperado, certo? Então aumentou. Os preços estão mais caros, é isso que significa, né? O americano está pagando mais caro do que o último resultado. O resultado anterior, ele está pagando ainda mais caro nos produtos básicos, né? Então, essa notícia ela é referente a isso, a produtos de consumo básico, principalmente, né? Então, assim, está tudo muito alto ainda. E o que isso significa? Quando a gente não está em uma fase que a gente está aguardando uma redução nas taxas de juros, porque as taxas estão ainda altas, né? Tivemos uma redução lá nos Estados Unidos de 0,5 ponto. E agora o mercado está trabalhando voltado para as taxas de juros dos Estados Unidos. Então, de agora em diante, o que acontece? Sem inflação, essa notícia de hoje, se a inflação está controlada dentro de períodos normais, seria uma notícia ruim, certo? Mas como a gente está trabalhando, olha a mente, por isso que vocês têm que entender, se a gente está trabalhando na expectativa de mais redução de taxas de juros para que atinja a meta de 2% e controle a inflação, essa notícia ela é ruim para o dia de hoje. Ruim para o dia de hoje. Mas se a gente pensar que se a inflação ao consumidor continua alta, o Banco Central se obriga a tomar uma medida. E qual é a medida? Reduzir ainda mais as taxas de juros. E aumentam as chances até... eu vi estatística que está em 80 e poucos % a chance de diminuir 0,25 pontos. Ok, é o mínimo que vai acontecer. Mas se a inflação, a gente vê que a inflação está ainda apertada, está incomodando ali, existe chance de diminuir até um pouco mais. Então, por isso que você tem que entender... saber interpretar a notícia em si, a notícia real que a gente está vendo no site ali que eu mostrei aqui no primeiro vídeo para vocês. Por quê? O escritor, esses redatores de site, de canais, esses redatores de canais de notícias e tal, eu sempre olho isso como, muitas vezes, uma jogada pessoal, uma jogada de interesse. Por isso que você precisa entender, quando você vê a notícia saindo, você entender o resultado. O resultado foi esse, o resultado passado foi aquele, de 3 meses foi aquele, de 1 ano é aquele. Você saber entender o resultado, não o que o redator escreve ou o que alguém escreve lá. Porque isso você tem que colocar numa peneira e... entendeu? Você tem que afunilar muito isso, as opiniões. Por quê? Ideal é o quê? Assustar meio mundo com isso, retirada de dinheiro. Retirou dinheiro, aí os caras vão lá, eles controlam fundos absurdos, vai lá e injeta dinheiro e faz um lucro absurdo. Por quê? Então, para resumir minha opinião sobre os índices americanos e tudo que envolve o dólar, né? Estados Unidos. Vai haver redução de taxa de juros. Aquele medo de recessão, no momento não, porque o Banco Central vai ter que agir, já começou. Então eu vou te dizer assim, que nos próximos passos, o ouro ele sobe porque ainda existe medo no mercado, mas a tendência, por exemplo, do S30, o S500, os TEC, esses índices americanos, eles baterem cada vez topos mais recordes, entendeu? Daqui para frente. Então, se perguntar a minha opinião, seria topos recordes daqui para frente, na virada do ano, entendeu?
o ouro ele está cada vez mais alto. E meu conselho, assim, na minha opinião, ele pode bater ainda 3.000. Ainda pode bater no 3.000. Eu tenho ele aqui na tela só para... Pode ser que ele bata os 3.000 lá. E pode ser que isso aconteça, não sei se ainda dá tempo ou se ele vai ter força para isso, para acontecer antes da próxima reunião do FID. Se o FID fizer uma boa redução nas taxas de juros, aí tudo que é renda segura, como ouro, dólar, começa a cair de preço, entendeu? Nessa fase de redução de taxa de juros começa a cair. Mas existem boas chances do ouro bater os 3.000 antes de ele executar uma queda. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso interfere no HK50 também, entendeu? A gente tem notícia aí sábado do HK50 e vai ser mole, hein? Eu já estou praticamente de folga na semana, mas a dica que eu dou é assim, ó, já marquei aqui a média diária, a média no gráfico diário, tá? 9 exponencial. Se permanecer acima, começar a trabalhar acima, ele vai acabar encerrando a semana em alta, mas se ele insistir em permanecer embaixo, que ele não está conseguindo romper a média de 9 no diário, ele não está conseguindo romper, permanecer acima dela, ele está muito próximo. Então hoje, se ele romper aqui abaixo, existe uma chance de dar uma venda pesada. Eu já estou de folga, mas se ele der na minha cara isso aqui, eu vou arrebentar, entendeu? Não vou ter dó. Passou a média de 200 no 5 minutos aqui, ó, para baixo, deu um padrão bonito, já era. Agora, se ele conseguir abrir acima e permanecer acima do diário, aí esquece.